tenha um entendimento muito grande, principalmente desse tipo de fisiologia, para que você consiga orientar bem o paciente, né? Porque, na maioria das vezes, a não adesão ao tratamento é comecei a fazer, mas daqui a pouco, ou isso não está adiantando, ou isso não está caminhando bem, ou, tem dia que a minha pressão bate 11, 110 por 70, então eu não preciso, né? Eu não preciso mais do tratamento. Então, está muito correlacionado ao que nós fazemos aqui, educação. Tá? Educação, a gente precisa educar o paciente. Né? Então, é uma condição multifatorial, tá? Então, a gente tem uma pressão sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, e uma pressão diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Né? Então, geralmente, o diagnóstico ele tem que ser feito, né, com uma técnica correta, pelo menos 2 ocasiões, e sem a utilização de medicação antihipertensiva, medicação hipotensiva. Né? Então, nós temos aqui, né, alguns determinantes sociais, né, educação, ocupação, emprego, acesso ao sistema de saúde, né, embora riqueza e renda não sejam fatores determinantes, né? Então, hipertensão é um tipo de morbidade que é bastante democrática, né? Então, vai ocorrer um cara que está em situação de rua e vai ocorrer um indivíduo que mora na cobertura, tá? Que está morando dentro da mansão, ok? A questão é a possibilidade de você ter, na verdade, um sucesso no tratamento a partir dos níveis do que nós conversamos, educação, né? O acesso ao sistema de saúde e ocupação e emprego vão estar influenciando esse tipo de situação a partir do momento que, muitas das vezes, alguns fatores, como fatores que determinam o estresse, a nossa rotina diária, eles não, muitas das vezes, não venham a ser, venham a contribuir para o aumento dessa situação pressônica, né? Então, nós temos algumas influências como o ambiente, como dieta não saudável, né? Grande quantitativo de sódio, baixa quantidade de potássio, sedentarismo, sobrepeso e obesidade são fatores que vão contribuir para essa desregulação pressônica, né? Então, uma das coisas que são muito, que é muito importante na determinação dos eventos, né, hipertensivos são, na verdade, a genética. Tá? Então, nós tivemos um ganho muito, né, muito expressivo agora nessa medicina do século XXI, principalmente quando se faz medicina, o que a gente chama de medicina de precisão, tá? Quando você consegue fazer alguns perfis genéticos. A gente já vai mostrar por quê. É uma coisa que a gente conversa muito pouco, sobre isso, né? Até mesmo há um tempo nós tínhamos uma resistência à determinação genética, mas nós não temos genes definidos para a determinante da hipertensão, só que agora, depois do advento do sequenciamento do genoma humano, a gente tem aí uma listinha, né? Eu peguei aí da publicação da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia uma lista, né, de genes que estão correlacionados a esse fator. Tá? Então, fatores de risco, primeiro é genético, depois é o etarismo, tá? E então, etarismo, ele está correlacionado, mas todo mundo que vai ficando
velhinho vai ter problemas correlacionados à fisiologia, né, pressórica? Sim, a gente tem alguns, e até mesmo porque vai estar associado, embora a gente não consiga fazer uma relação direta sobre essas coisas, nós vamos ter algumas situações que estão relacionadas a esse fator genético, né? Aquela questão que a gente sempre conversa, vocês já devem ter conversado, né, durante o período, né, aquela questão da genética, né? Eu ligo e desligo genes, né? Eu vou ligar e desligar genes. Como isso está totalmente dependente de um sistema onde eu tenho 4 ou 5 proteínas envolvidos, o fator genético é um fator que vai ordenar isso com relação ao etarismo, tá? Então, sexo, etnia, né? Como sempre, sobrepeso e obesidade, tá? E aí tem aquele fator biofísico mesmo, né? Nós temos o coração, que vai precisar bombear, né? Acho que nós já conversamos sobre isso, né? A questão do seu recipiente vascular ser na verdade, um tecido de conexão, e aí você precisa um esforço dessa bomba para bombear sangue, e esse sangue, ele na verdade, não está num plano, como o plano, por exemplo, de um prédio, né, que muitas das vezes, estou fazendo toda a ligação hidráulica desse lado do prédio, então isso vai muito mais fácil. Vejam que você precisa de uma bomba propulsora. Só que eu tenho uma bomba propulsora que ela está no meio do corpo e ele precisa mandar sangue para todos os lados do corpo. Eu não posso ter 1 milímetro do corpo sem irrigação sanguínea. Então isso Então sobrepeso começa a interferir nessa fisiologia pressórica, tá? Então, alimentação, né, o sedentarismo, o etilismo e o tabagismo, né, a utilização de drogas ilícitas, okay? Fatores socioeconômicos e a apneia obstrutiva do sono, né? Então, nós temos esses fatores de risco aí. No Brasil, né, nós temos, né, um total, né, de cerca de 523, mais de 500 milhões de pessoas, né, que são hospitalizadas todos os anos, e isso são os últimos dados, né, que nós temos, ainda não está muito bem atualizado, sobre com relação ao SUS, né? Então, o pessoal se gasta muito com relação à hipertensão, aos efeitos da hipertensão, tá? Então, 25% da população, cerca de 25% da população sofre de hipertensão arterial, em diferente idade, tá? Então, está aqui, os arquivos brasileiros de cardiologia, né? Nós ainda não tivemos algum tipo de consenso ainda que esteja melhor, né? Quando a gente entra na internet para tentar buscar, eu pelo menos não consegui acesso, tá? E aí nós temos mais ou menos aqui esses valores, tá? Correlacionados à vigilância por telefone, né? E também nós temos a pressão arterial medida, né? Em loco, tá? Esse aqui é o Vistel, tá? Que é um sistema que está sendo muito utilizado pelo Ministério a partir do que nós temos colhendo dados na telemedicina, tá? E aqui o que nós temos basicamente no consultório, tá? Em consultório ou principalmente também a domicílio, ok? Então esses são os números do Brasil
correlacionados à hipertensão. Tá? Então, o percentual de óbitos, né? A última possibilidade, né? 10% de todos os óbitos, né, estão correlacionados à hipertensão arterial. E 22%, né, os outros 90% estão correlacionados a alguns efeitos dessa morbidade. Tá? Aos efeitos dessa morbidade. Acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, insuficiência renal crônica. Tá? E eles estão relacionados também a essa morbidade, que no caso que é o caso da hipertensão arterial. Tá? Então, nós temos aqui, basicamente, o aumento, né, de percentual por ano de vida. Né? Então, nós temos acima de 10%, né? Isso é um fator, né, ainda muito expressivo entre jovens. Tá? Muito expressivo entre jovens. Né? Por quê? Porque, geralmente, nessa faixa de 18 a 29 anos, nós esperamos que essa fisiologia esteja rodando a pleno vapor. Tá? Nós não temos uma mudança muito circunstancial, principalmente a nível molecular, nessa idade. Tá? Então, é um problema que ele vem aumentando com o passar dos anos. Né? Então, uma das missões também de vocês vai ser tentar trazer para a gente alguns dados mais atualizados sobre isso. Como é que está isso? Né? De 2021 para esse último referencial dos arquivos brasileiros de cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós temos aí um período de 5 anos. Né? Praticamente um período de 5 anos. Como é que está? Como é que mudou? Isso mudou? Melhorou? Como é que isso está? Né? Como é que isso está arrumado? Então, as principais intervenções, né? Então, o controle de peso, dieta saudável, tá? Redução da ingestão de sódio, e aí nós temos alguns ganhos, tá? Com relação a essa redução da ingestão de sódio, né? Aumento da ingestão de potássio. A atividade física é alguma coisa que é muito interessante. O controle de pressão arterial, né? E diminuição na ingestão de água. Tá? Então, isso previne hipertensão arterial quando ela é idiopática. Né? Mas, na verdade, nós temos hoje há uma tendência, né? Até mesmo porque nós não temos um painel, né? Um painel explicativo sobre essa questão, principalmente na população brasileira, sobre fatores genéticos. Né? Então, geralmente, o que vai acontecer com a maioria dos indivíduos? Né? Geralmente, você tem um diagnóstico que vai acontecer a partir de uma idade do momento que você tem algum tipo de alteração. Né? E você vai procurar atenção médica para verificar, e acaba verificando que está hipertenso. Né? Eu, por exemplo, mesmo, relato pessoal, eu tive hipertensão, na verdade eu nem notei que tinha hipertensão. Então eu consegui fazer o diagnóstico em um exame de rotina. Exame são aqueles exames que nós fazemos, né, em medicina do trabalho. Então, naquele exame de rotina, eu estava dando aula, saí para fazer lá o exame,
aqueles exames que nós fazíamos períodos periódicos, eu exame periódico, quando eu cheguei lá eu fiz 2 por 10 de pressão. E cara, pessoal, você se aborreceu? Não. Não aborreci, não tive problema algum, e eu realmente não sabia. Né? E aí eu não tinha nenhum dos fatores que poderiam levar. Né? Eu estava bem magro, né? Os índices os IMCs normalizados, mas é um fator. Pode ser um fator genético? Pode ser um fator genético. Tá? E é isso a gente não consegue avaliar nas populações. Tá? O diagnóstico, né, ele é feito, a avaliação inicial do paciente inclui a confirmação do diagnóstico, né? Então inclui a medida de pressão arterial no consultório ou fora dele. Né? Então você precisa utilizando a técnica adequada. Tá? E aí eu coloquei aqui para vocês exclusivamente aos médicos cabe o diagnóstico de hipertensão arterial e seus fenótipos, assim como a conduta relacionadas a tais diagnósticos. Tá? Está colocado aqui para vocês. Classificação. Né? Então, nós temos uma pressão arterial ótima, né? Quando você tem algum valor abaixo de 120 miligramas de mercúrio e a pressão sistólica, a pressão arterial sistólica e um valor menor que 80 milímetros de mercúrio para a pressão arterial diastólica. Tá? Então, uma pressão que nós consideramos normal, ela está entre 120 a 129, tá? De pressão arterial sistólica e 80 a 84 milímetros de mercúrio para a pressão arterial diastólica. Né? E aí nós temos as classificações, né? A pré-hipertensão entre 130 e 139 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e 85, 89 para a pressão arterial diastólica. Tá? E depois os estágios, ok? E aí podem ficar tranquilos, se vocês ainda não tiverem, eu estou mandando esse material para vocês conseguem produzir o trabalho, vão conseguir produzir o trabalho de vocês lá. Tá? Então, as vantagens, né? Nós precisamos medir pressão arterial no consultório, né? Mas também podemos fazer pressão fora do consultório. E aí existem 2 possibilidades, tá? O mapa, tá? E o MRPA. O mapa, eu acho que todo mundo deve conhecer, um aparelhozinho que você coloca, né? Ele tem um sensor, ele vai medindo a sua pressão arterial de tempos em tempos, depois você retorna ao consultório e o seu clínico, o seu médico, tira a leitura daquele sistema, a partir daquele dispositivo. Tá? Então, as leituras, você pode fazer leituras noturnas, permite medições em condições da sua vida real, né? E permite avaliar a variabilidade. O que eu acho sobre esse mapa é que, na verdade, o único ponto, né, que na verdade, porque o custo elevado, ele é superado pelo benefício. Tá? A disponibilidade, às vezes, é limitada, né, principalmente no serviço público, tá? Mas em sistemas particulares, onde o indivíduo seja especialista, eu acredito que ele tem uma boa disponibilidade dos dispositivos, pode ser desconfortável, mas também ele supera. Tá? O desconforto ele supera, o benefício supera o desconforto.
né? Ele é superado. O MRTA, né, ele tem baixo custo, tá? E aí você tem que simplesmente ter um aparelho fidedigno para verificação, para aferição dessa pressão arterial em casa, né? Na verdade, está muito mais correlacionado à adesão do teu paciente, né, a essa metodologia, né, e a fidedignidade dele, tá? Poder fazer as aferições e anotar com fidedignidade aquilo para te levar na próxima consulta e no retorno, tá? É o que o MAPA supera essa metodologia, né? A outra questão é que você sempre vai fazer essa medição em repouso, né? Você não vai estar correndo, andando e medindo a pressão e você não tem uma noção do que você vai estar vendo, né? Então você tem potencial para o erro da medição e ninguém vai fazer lá, botar alarmezinho no celular, não sei que isso seja muito importante para você, para que de um tempo em tempo pare, acorde, vá lá e faça a medição da pressão. Tá? Então o mapa supera um pouco isso aí, né? Então, nós temos alguns fatores que são assim, importantes para indicações dessas medições fora do consultório, né? Primeiro, a hipertensão do avental branco, tá? que é muito comum, né? Então, às vezes, o indivíduo ele tem pressão normal, ele está indo ao médico, o fator dele chegar ao médico para fazer o diagnóstico, principalmente quando você sente que as coisas estão meio complicadas, então você já chega com um determinado medo, e aí a pressão se eleva no momento de fazer a aferição pelo clínico no consultório, tá? Então, é uma situação que pode levar a um diagnóstico equivocado sobre hipertensão. E a mesma coisa é o estágio 1, tá? Esse estágio 1 também precisa ser bem determinado, ok? A outra questão são as hipertensões arteriais mascaradas, né? O que é uma hipertensão arterial mascarada? Né? Se você já sabe, aquele indivíduo que ele, no dia a dia dele, por causa do dia a dia, trabalho, casa, e aquela rotina, ele tem uma pressão muito elevada. Quando ele chega no consultório, ele chega no ambiente da clínica, o fator dele poder estar ali mais relaxado, mais tranquilo, e a confiança que ele vai depositar no clínico, faz com que ele tenha uma pressão normalizada. Tá? É claro que muitas das vezes não vai baixar por um valor muito baixo, mas pode te levar a pensar que esse indivíduo está normalizado e não está. Tá? E aí, geralmente, isso é causado pelo estresse. Né? A confirmação desse diagnóstico do indivíduo onde a pressão arterial é resistente. Ou seja, e aí, quando a gente tem uma pressão arterial resistente, essa hipertensão arterial resistente, você precisa pensar em algumas situações que estão correlacionadas com diagnóstico genético. Daquilo que você não consegue resolver com a utilização dos hipertensivos normais, tá? Aquilo que já está preconizado, ok? Então, a avaliação do controle, especialmente pacientes com risco de acidente de algum risco cardiovascular, tá? Os indivíduos
com resposta de pressão arterial ao exercício, tá? Presente, né, você vai fazer, você está fazendo, está dando atenção ao paciente, aí não vale, né? Aquela consulta onde você olha para o cara, mede a pressão 5 minutos, aí mede de novo, não. Mas uma variação muito grande quando você faz alguns intervalos, conversou, fez a primeira conversa, ele chegou você aferiu pressão. Depois você tem aquela conversa, passa um pouquinho, afere a pressão novamente. Pede ele para tomar uma aguinha, beber ir ao banheiro, volta, mediu a pressão novamente. Você tem uma variação muito grande, né? A avaliação dos sintomas sugestivos de hipotensão durante o tratamento. Né? O indivíduo que você inicia o tratamento, ele vai lá, ele chega para você com uma hipertensão resistente durante o tratamento preconizado, ele apresenta quadros de hipotensão. Né? Ele começa a utilizar a medicação e a pressão dele vai para o pé. Tá? A avaliação da pressão arterial durante o sono, né? Investigação de hipotensão postural e pós-prandial, tá? E nos pacientes não tratados e tratados, tá? Então, nós temos aqui, né? Deixei para vocês o quadrinho, né? Isso tudo aqui, Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Então, todos os dados, né, sobre esses valores de pressão, da pressão sistólica e pressão diastólica para indivíduos com PA no consultório, o mapa de 24 horas, o MRPA, tá? Então, tem aqui um quadrinho bem definido, bem definitivo. Ok? Vamos lá. Então, os possíveis diagnósticos: anormal, hipertensão da ventral branco, tá? No consultório, né? E não uma tensão verdadeira, tá? O indivíduo que realmente tem os percentuais. Né? Então, 15 a 19% dos pacientes, quando chegam ao consultório, podem apresentar hipertensão do avental branco. Tá? Uma outra possibilidade também é o que nós chamamos de fator de jaleco branco, o síndrome do jaleco branco. O indivíduo está medicado, ele tem uma resposta terapêutica satisfatória, mas quando ele chega no consultório, a pressão dele começa a aumentar, tá? Por diversos fatores, né? Por diversos fatores. Então, isso aqui é medida de consultório. A outra medida é a hipertensão sustentada, no caso das anormais, que precisam estar sendo verificadas pela medida residencial ou pelo mapa, né? Da hipertensão sustentada, que o indivíduo vai, na verdade, tem algum tipo tem hipertensão, ele está sendo medicado, né? E essa hipertensão ela não cede, né? Você já está tentando de tudo e ela não cede de forma alguma. Então, é interessante que você pense na possibilidade, não daqueles fatores que são os outros fatores, que são fatores normais, né? Que nós geralmente sempre buscamos, que todos vocês vão sempre buscar, mas é interessante pensar no fator genético, tá? No fator genético. E hipertensão mascarada, né? Aquele indivíduo que ele é hipertenso, mas que ele chega no consultório e por aqueles fatores que eu coloquei para vocês, né? Um ambiente mais calmo, ele fica mais relaxado, essa pressão arterial ela vai diminuir, tá? Então, fenótipos dos hipertensos
tratados, né? Hipertensos tratados. Então, hipertensão do avental branco não controlada, hipertensão controlada, né? Então está entre 19% a 20% dos casos que vocês vão estar fazendo assistência, tá? Então, hipertensão sustentada não controlada vai estar correlacionada a esses 28% a 41% dos casos que vocês vão estar fazendo assistência, e hipertensão mascarada não controlada, tá? Então, vão estar dentro dos casos em que vocês vão estar fazendo assistência, tá? A triagem diagnóstico, né, estão aqui para que vocês possam ter um referencial, tá? Então, vocês, pressão arterial ótima, né, menor que 120 por 80 milímetros de mercúrio, né, 120 por 80, repetir as medidas anualmente, tá? Pressão normal, que vai ficar entre 120 e 129, tá? 80 a 84 milímetros de mercúrio, né? Repetir também as medidas anualmente, ok? A pré-hipertensão, considerar, né, a hipertensão mascarada e as hipertensões de baixo estágio, 1 e 2, tá? Então, pode considerar também a hipertensão do avental branco, e aí precisa fazer todos aqueles diagnósticos que estão correlacionados às medidas fora de consultório, tá? Hipertensão estágio 3, né? Que aí você tem uma situação maior ou igual a 180 de pressão sistólica e 110, né? Maior ou igual a 110 de pressão arterial diastólica, né? Então, o diagnóstico e início de tratamento, tá? E as emergências, né? Então, você precisa também confirmar e iniciar o tratamento, ok? Aqui o que eu falei para vocês, tá? O grupo de genes que hoje nós temos. Essa síndrome de Liddle, né? Síndrome de Liddle, embora ela seja muito rara, né? Mas são os casos mais devem estar sendo confirmadas para essa síndrome com relação à hipertensão persistente, tá? Porque isso é um defeito em um canal de sódio, né? Essa síndrome tem como principal estímulo um defeito de canal de sódio que você não consegue reverter facilmente. Os medicamentos que você vai utilizar vão reverter a síndrome de Liddle. Síndrome de Liddle revertida com um medicamento específico, tá? E aqui as síndromes e a maioria dos genes envolvidos, né, com os casos de hipertensão. Bom, o que acontece aqui? A maioria dessas situações aqui, né, elas não estão muito bem rastreadas, tá? Então, não são muito bem rastreadas, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, até mesmo para que vocês tenham algumas referências, alguns medicamentos, né, que são os mais utilizados, tá, que são os mais utilizados no tratamento da hipertensão, tá? Para vocês darem uma olhada, servir como uma referência para vocês com relação ao trabalho que vocês vão apresentar. A Milorida, né, é o único medicamento que você consegue ter resposta terapêutica satisfatória para a síndrome de Liddle, tá? Então, o indivíduo que ele tem hipertensão persistente, resistente, quando você começa a tratar, você utiliza
todas as suas possibilidades, você não consegue uma resposta terapêutica satisfatória, você confirma a síndrome de Liddle e entra uma dolorida. É o único tipo de medicamento que consegue bloquear esse canal de sono. Isso depois de todo o tratamento. De tudo. Se é persistente, você tentou. Hoje em dia está mais tranquilo, porque, por exemplo, os setores de nefrologia referenciados pelo que tem referência, que são referência no sistema único, né? Com o tempo, se ainda não começou, daqui a pouco nós vamos ter alguns protocolos para testagem genética. Se você fazer testagem genética, você consegue ver o defeito desse canal de sódio. Tá? Então, o canal de sódio está lá no nefrocostal. Então, ele não funciona bem e ele continua a reabsorver sódio. Quanto mais sódio na corrente sanguínea, maior a pressão arterial. E aí você não consegue conter nem com o controle intrínseco, nem com os seus bloqueadores, o seu arsenal, o arsenal que você escreveria para conter o sistema angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona. Tá? Então, pensa nisso, ok? E aí, agora, eu vou fazer chamada para você eu vou... E agora a gente E agora eu vou para lá e a professora Silvana vai para cá, ficar com vocês. E aí, só relembrando para vocês que essa semana, nesse bloco agora, nós estudamos. Na semana que vem, todos depois eu vou mandar para vocês, não sei se foi que ele já mandou, mas se ele não mandou, vou enviar para vocês o caso, e aí, na próxima semana, os 4 grupos vão apresentar, tá? Os fatores relacionados à hipertensão. Tá bom? Desculpa, professor, o senhor vai enviar para a gente o caso? Vou enviar. E os 4 grupos vão apresentar? Eu vou enviar também. A sua apresentação vai ser em campo? Não, vai ser aqui. Ah. Deixa eu só agora ali, a professora sabia sair. Não, pode deixar. Já acabou, Jéssica. Eu sei como é que é. Não, você
Tá bom essa alimentação. Ué, a gente tá falando coisa séria. Ele só vai levar para dividir intimidade. Ninguém precisou nada. Eles não pensaram mais assim. Tem uma coisa, você quer ainda? Você gosta de queijo? Eu gosto de queijo. Queijo não, de queijo. Agarra ela,
Ah, então foi isso. Então, o meu avô, né? Poxa, eu não tenho isso hoje, então, já me referência. Achou que quando passou? Geraldo já falou que já sabia. Não, ele já sabia, ele ia aprender isso. Não deu ideia. Ficaram felizes. Só tira a roupa, só é um hoje. Eu tô falando hoje. Você mora onde? Beijo hoje. Acontece em qualquer lugar. Gente, tem que colocar o pendrive aí. Eu botei Foi, professor? É sim. O pendrive não aparece, professora. Melhor solicitar ajuda para campanha de genil. Porque não estava funcionando o pendrive direto aqui, estava tendo que fazer uma transição. Mas o nosso pendrive não funcionava não. Deixa eu questionar ele, porque acho que é melhor. Ele deveria aparecer. Ele vai vir. Oi, Ele está vindo.
Tá? Bem, pessoal, só sobrou vocês? Ah, tá, a gente. Mas na aula, Todo. a gente já Professor Jacques, já está vindo. O que me preocupa é que parece que algum representante passou a aula do semestre passado. Então, foco, veja bem, do representante atual, tá? A aula desse semestre, tá? Já está disponibilizado para vocês a aula de hoje. Porque os casos clínicos são diferentes. Embora a aula seja semelhante, há um novo genograma, um novo caso clínico. Qual a apresentação? Ele disse que ia passar geral. Para todos vocês. Mas ele apagou. Oi? Ele mandou e apagou. Oi? Era 2025. Não, 2025 não. Acho que ele ainda não depende. Ué? Foi embora? Aí aparece nas outras frases. Eita. Eu acho que agora que eu vi. Toda tribulada. Mas esse negócio que o Zé Menegista, né, vai que trabalha? A gente já tá no hepatite, velho. Acho que é do Revelação. Eu acho. O ápice vai ter Sim, tá tomando remédio assim, eu prescrevi. Será que não foi? Certo? E pensando no oral. Sexta-feira, será que você escrever?
Sou filha de Deus, inclusive o diabo quer ela não tem filho. Aí eu falei que ela falou isso. Ela falou que eu falei que eu estava lá. Chega aqui chamando. Chega chamando. E a mídia passou aí, vai sair. Chega, não perde meu nome. Se você apoia aqui, ó, é ver se você não apoia aqui, ó. Não falte. Não falte. Está presente. Evita o detalhe. Não falte. Não falte, não falte. Deixa eu ver se pega pra você. A gente pensa aqui. São MacGyver. Chama de Deus. Pessoal, vamos tentar começar aula bem rápida, porque eu sei que todo mundo tem compromisso, esquecendo, é claro, que o principal compromisso é com a opção de vocês. Então, vamos lá. Bem, aqui, nesse momento, dentro da extensão, nós estamos aqui, dentro da aula teórica. A ideia é capacitar vocês para que vocês, indo a campo, vocês venham a desenvolver alguma atividade que mude a realidade do que hoje está tendendo a ser uma pandemia, que é a síndrome metabólica, que é justamente o nosso tema de hoje. Então, que raio é isso chamado síndrome metabólica? A síndrome metabólica, ela se caracteriza principalmente pelo quê? Pela resistência à insulina. E é claro que vocês já, para chegar até aqui, já passaram pelo quê? Pelas alterações da glicose, ou seja, diabetes, viram a parte da obesidade e hoje, com o professor André, vocês viram a hipertensão. Então,
A síndrome metabólica, a principal característica dela é a resistência à insulina, levando ao quê? A hipertensão, a alterações na glicose, no colesterol, e a pessoa tem como característica o quê? A obesidade, ou seja, depósito de gordura em órgãos fundamentais, como o fígado, o coração. Então, ele vai tendo uma obesidade centrípeta. Então, sua relação é principalmente o quê? Vai levar a doenças cardiovasculares, característica da hipertensão. Ou seja, a pessoa pode ter um infarto, a pessoa pode ter um AVC e uma série de insuficiência cardíaca, vier ter um edema agudo de pulmão. Então, uma série de alterações. E quando você coloca no âmbito da população geral, você percebe que as pessoas vão ter síndrome metabólica 2 vezes mais, tendo mais complicações, tá? E 3 vezes mais quem tem síndrome metabólica corre o risco de ir a óbito por alguma consequência cardiovascular. Então, a gente já sabe, vocês já viram, fizeram diversos trabalhos bonitos, né, sobre o que é a insulina. Então, a insulina é o hormônio que vai carregar o que para dentro das células? Glicose. E se ela não está funcionando legal, a glicose fica circulando, vira gordura, se deposita onde não deve, não é isso? Então, ela é responsável, a insulina, por retirar a glicose do sangue e levar para dentro da célula. Então, a ação da insulina é fundamental para que a gente seja um ser humano vivo, esperto, ativo. Então, a insulina é responsável por inúmeras outras ações no organismo e participa, por exemplo, do metabolismo do quê? Das gorduras. Isso vocês viram, né? Então, quando o organismo não tem glicose disponível, ele vai quebrar a gordura e transformar em açúcar. Então, a resistência à insulina corresponde, então, a uma dificuldade desse hormônio em exercer suas ações, tá? E está associada ao quê? À obesidade, sendo a forma mais comum de resistência. Então, quanto mais obeso, maior a resistência à insulina. Então, aqui a gente tem um ciclo vicioso, onde a gente vê que a pessoa com resistência à insulina, ela vai ter o quê? Uma fadiga após as refeições. Ela vai ter cada vez mais vontade de comer doce. E tem uma dificuldade terrível de perder peso. É uma fome constante, um cansaço constante. E a sua circunferência abdominal é bem maior do que a desejada. Isso tudo causa o quê? Um desbalanço hormonal. Então, observando algumas mulheres ao chegar no consultório, vocês vão ver que elas têm hipertricose, uma obesidade centrípeta e às vezes muita acne, caracterizando uma outra síndrome, às vezes solitária, mas às vezes dentro da própria síndrome metabólica, que é a SOP, a síndrome do ovário micropolicístico, tá? O desbalanço hormonal ele causa principalmente o quê? Que nas mulheres obesas predomina o quê? O estrogênio. Quando a mulher entra na menopausa, tá? Menopausa, não esqueçam que é quando a mulher já está 1 ano sem menstruar. Então, quando ela está na menopausa, ela mesmo assim vai ter a predominância, se ela for obesa, ela ainda vai manter altas suas taxas de estrogênio, que vai ser fornecido pela sua adiposidade, das suas células gordurosas, tá? Então, aumenta o risco da mulher que é obesa ter o quê? Câncer de mama, tá? Então, esse desbalanço hormonal vai aumentar a predominância do estrogênio, que faz com que a tireoide funcione inadequadamente, tá? Fazendo maior capacidade de estocar gordura, tanto pela resistência insulínica quanto pela própria disfunção tiroidiana. E a pessoa com resistência à insulina tem um colesterol alto e o triglicerídeo às vezes mais alto que o próprio colesterol, tá? Então, tratar dessa resistência é fundamental. Então, a síndrome metabólica ela é um conjunto
tá? Decorrente do quê? Da resistência à insulina. E pela dificuldade da ação dessa insulina, vai ter manifestações que podem fazer parte dessa síndrome. Então, é um consenso que não existe um critério único, tá? Universalmente aceito para definir essa síndrome. O que se segue no mundo são os mais aceitos, da Organização Mundial de Saúde e do National Cholesterol Education Program, tá? Que é um colégio americano. Mas o Brasil, ele criou seu próprio consenso sobre a síndrome metabólica, tá? E esse documento, ele é referendado por diversas entidades médicas, tá? E é ele que a gente vai cobrar de vocês. O que diz esse consenso? Oi? Pode falar. Então, a síndrome metabólica é considerada uma condição de base pró-inflamatória e pró-trombótica. Por isso que ela aumenta tanto o risco de infarto quanto de AVC, tá? Então, se eu tenho uma síndrome que ela favorece a inflamação e o tromboembolismo, eu vou complicar cada vez a minha parte cardiovascular. Isso significa que ela favorece tanto inflamações crônicas de baixo grau, quanto a formação de coágulo sanguíneo. E esses dois mecanismos ocasionam infarto, ocasionam AVC e complicações cada vez maiores de metabólicas, tá? Que a gente viu que vai alterar tanto o funcionamento dos ovários quanto da tireoide, ok? Então, com a crescente prevalência, já falei para vocês da obesidade, sedentarismo e hábitos alimentares inadequados, o que a gente tem? Cada vez mais síndrome metabólica. Então, aos poucos, ela vai se tornando uma preocupação de saúde pública global, tá? Como se fosse quase que uma pandemia de pessoas obesas, sedentárias. E hoje a gente está focando para que vocês trabalhem principalmente de tirar as nossas crianças, os nossos adolescentes e, se possível, quem sabe, vocês, que mesmo dentro de uma sala de aula não conseguem se livrar da tela. Se vocês que são adultos não conseguem se livrar da tela, imagina as criancinhas, né? E a tela leva ao quê? A sedentarismo. Leva ao quê? Ao fast food. Leva ao quê? A comer docinho, Coca-Cola, refrigerantes. Então, as nossas crianças cada vez se exercitam menos, porque elas seguem o exemplo dos seus queridos e amados pais, que preferem ficar na frente da tela do que brincar com as criancinhas. Então, a tela hoje se tornou um veneno e está emburrecendo cada vez mais a nossa população e adoecendo sem nem perceber. E mesmo assim, vocês não vão perder. Então, vamos lá. Vamos para essa tela. Então, quais são os critérios brasileiros que caracterizam a síndrome metabólica? O que a pessoa tem que ter obrigatoriamente? Obesidade central. E nas mulheres que se observa que essa circunferência abdominal, o ideal é ser menor que 80, porque quando ela está maior ou igual a 80, já sinaliza que essa mulher corre o risco de estar com síndrome metabólica. E o homem, quando ele está com uma circunferência abdominal maior ou igual a 94, ele já corre o risco de estar com síndrome metabólica. Mas o nosso consenso diz que tem que ter pelo menos 3 critérios para eu dizer que esta pessoa está em síndrome metabólica. Não adianta só a circunferência abdominal. E eu não estou falando aqui em MC, estou falando em circunferência abdominal, tá? É necessário que a pessoa também tenha, como um dos outros critérios, tá? Hipertensão arterial, que é caracterizada por uma pressão sistólica acima de 130 e a diastólica acima de 85. A glicemia, ela pode estar alterada, acima de 110, ou ela já tem um diagnóstico prévio de diabetes.
O triglicerídeo tem que estar acima de 150. E o HDL, colesterol, abaixo de 140 no homem ou de 50 na mulher, tá? Então, 3 desses critérios já dá o diagnóstico de síndrome metabólica. Então, se a gente solicitar para vocês que na prova descritiva coloque 3 critérios de síndrome metabólica, escolham de vocês, mas tem que ter pelo menos 3 critérios para caracterizar a síndrome metabólica. Então, como está o nosso indivíduo em síndrome metabólica? Circunferência abdominal, na mulher maior do que? E no homem? Ele estando assim, ele faz com que o coração dele trabalhe com mais potência para levar sangue, né, e ultrapassar esses obstáculos. Então, ele hipertrofia. Se não adiantar, ele dilata. Insuficiência cardíaca. Hipertrofiou, hipertensão. Dilatou, insuficiência cardíaca. Isso em decorrência dele está com dislipidemia, tá? Hipertensão, dislipidemia e o diabetes tipo 2. Falando em diabetes. Pois é, né? Vai aumentar minha síndrome metabólica. Obrigada, amor. Valeu. Desculpa aí. Então, já tinha falado anteriormente para vocês que a síndrome metabólica favorece o quê? O câncer. Na mulher, ela vai favorecer principalmente, né, o câncer de mama, por causa que ela mantém o estrogênio lá em cima, né? Então, ela favorece também a síndrome do ovário micropolicístico, que é uma síndrome dentro da própria síndrome metabólica. Ela pode estar sozinha. Existem mulheres magrinhas que não têm circunferência abdominal aumentada e que tem ovário micropolicístico, existe, tá? Mas ela vai ter a síndrome do ovário micropolicístico pura, sem ter a síndrome metabólica associada. Mas, normalmente, se não for tratada essa daqui, ela pode evoluir para essa de cá, ou podem dar as duas juntas. E a gente sabe que uma pessoa com síndrome metabólica, ela vai depositando gordura o quê? Em volta dos seus órgãos fundamentais, que é o fígado, o coração. Então, dentro do fígado, ela vai ter o quê? A esteatose não alcoólica, que pode ser de leve, moderada e até acentuada, até levar à falência desse fígado. Então, revisando, síndrome do ovário micropolicístico, esse ovário fica cheio de cistinho, câncer de diversos tipos no homem e na mulher. Isso tudo em decorrência do quê? Da resistência à insulina, que leva aos problemas da absorção dos lipídios, levando à esteatose hepática, tendo como complicações doenças cardíacas e o diabetes tipo 2. Aqui, a nossa família ficou meio cortada nesse quadro, né? Mas o que eu quero que vocês observem é que dentro do nosso caso clínico, essa gravura tem tudo a ver. Então, observe mamãe, papai e os filhinhos e até mesmo o cachorrinho bem fofinho, né? Todo mundo excessivamente obeso. Até o cachorro ficar obeso, ele come o resto da comida deles. Não come raçãozinha, não faz exercício, a família não se exercita, ele também não. Então, ele está aqui, ó. Então, a gente fez aqui um genograma, tá? Partindo desta família, porque para essa família ficar assim, a família anterior levou ela a esse estado. Então, na primeira geração, que são os bisavós, nós temos o bisavô paterno, falecido aos 68 anos por infarto agudo do miocárdio, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes tipo 2, porteiro 2 do bisavó paterna, obesa, com dislipidemia, faleceu aos 72 anos por AVC. Bisavô materno, tabagista, com hipertensão arterial sistêmica,
Óbito aos 70 anos por insuficiência cardíaca. O coração hipertrofiou, dilatou e não suportou. A bisavó materna está viva com 80 anos, apresenta obesidade central e intolerância à glicose. Segunda geração, avô paterno, 75 anos, vive, é portador de síndrome metabólica por ter hipertensão arterial, diabetes tipo 2, obesidade abdominal e um triglicerídeo aumentado. Tá? Então, ele tem 4 fatores, mas eu poderia ter somente 3 e já caracterizar ele como síndrome metabólica. A avó paterna tem 73 anos, está viva, é obesa, é sedentária, com resistência à insulina. O avô materno, falecido aos 65 anos por infarto agudo do miocárdio, tinha diabetes tipo 2 e dislipidemia. A avó materna, 70 anos, está viva, é hipertensa, com sobrepeso e história de dieta rica em carboidratos. Na terceira geração, que é o pai, os pais e os tios, tá? Eu tenho um pai de 52 anos, com diagnóstico de síndrome metabólica, com obesidade abdominal, com hipertensão e glicemia de jejum alterada. A mãe tem 48 anos, tem sobrepeso, sedentarismo e dislipidemia leve. O tio paterno, 50 anos, diabetes tipo 2 e obesidade de grau 1. E a tia materna, 45 anos, é saudável, sem comorbidades conhecidas. Segundo os colegas de vocês, foi na consulta médica, mas tudo bem. Quarta geração são os filhos. Filho 1, 25 anos, está com sobrepeso, circunferência abdominal aumentada e níveis elevados de triglicerídeo. Filho 2, 20 anos, IMC normal, porém com hábitos sedentários e dieta inadequada. A gente sinaliza aqui um risco futuro. Filho 3, 15 anos, eutrófico, pratica atividades físicas regularmente. Menor risco de síndrome metabólica. Então, aqui se elaborou o genograma, tá? Sinalizando todos aqueles que estão vivos e foram a óbito, tá? Da primeira até a última geração, com diversas orientações para vocês aqui, tá? E os casos clínicos que vocês vão apresentar lindamente para mim semana que vem. Então, caso clínico 1. Vamos supor que a gente pegou o falecido e ainda conseguiu intervir nele. Mas como esse falecido chegou para a gente? Supondo que ele estava vivo e vocês iam fazer alguma atividade de prevenção. Só que a situação dele era bem crítica, porque quando ele chega para a gente, ele tem uma dor forte no peito há 2 horas. Uma história de doença atual. Ele chegou na emergência apresentando dor retroesternal intensa, irradiando para o braço esquerdo, associada a sudorese e falta de ar de espinéia. Quais eram os hábitos de vida dele? Familiares, relato histórico de alimentação rica em gordura animal, tabagismo desde a juventude e ausência de acompanhamento médico regular. O que ele tinha como antecedentes pessoais? Hipertensão arterial sistêmica há 15 anos, diabetes mellitus tipo 2 sem controle adequado, obesidade abdominal e sedentarismo. No exame físico, quando ele chega na emergência, ele está com uma pressão de 170%, uma frequência cardíaca de 104 e a circunferência abdominal dele aumentada. Aqui vocês vão ter que criar um dado. Para um homem ter a circunferência abdominal aumentada, ela tem que estar acima de quanto? Muito bem. Não importa o IMC, importa que vocês coloquem uma circunferência abdominal acima de 94.
E como estavam os exames laboratoriais no momento que ele chega à emergência? Ele tem uma glicemia de 220, um triglicerídeo elevado, acima seria de quanto? Acima de 150. E o HDL dele teria que estar abaixo de quanto? De 40. Né? Então, são dados aqui que vocês têm que preencher. Lembrando que quando ele chega no consultório, na emergência, ele está muito mal. Então, que tipo de atividades a gente deveria desenvolver para mudar essa realidade para ele não chegar à emergência? Isso aí é a principal função do médico recém-formado que vai trabalhar na atenção primária à saúde. É evitar que essa pessoa chegue com muita frequência no quadro tão grave a uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, ou do hospital. Mas se vocês forem trabalhar na UPA de comendador suave, vocês vão ver que a grande maioria chega infartando ou com outras complicações em decorrência de não ter tido nenhuma atuação adequada para evitar esse quadro. Tá? No caso clínico 2, quem eu tenho? Eu tenho um homem, né, que é o avô, de 75 anos, ele é aposentado. A queixa principal dele, minha pressão e diabetes nunca ficam controlados. Será por quê? Então, o paciente comparece à consulta da atenção primária referindo fadiga, ganho de peso progressivo e edema de membros inferiores. Relata baixa adesão à dieta, dificuldade para realizar atividade física. Antecedentes pessoais, síndrome metabólica, hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2 e o triglicerídeo aumentado. Então, ele tem 4 coisas, né? Hipertensão, o diabetes tipo 2 tem 3. E aqui não fala da circunferência abdominal, mas vocês podem colocar. E antecedentes familiares. O pai é falecido por IEM, que é o primeiro, né? E a mãe obesa com dislipidemia. No exame físico, o IMC dele é 34. A pressão é 156 por 94. E a circunferência abdominal está aquela 116, bem acima do ideal. Os exames laboratoriais, a glicemia de jejum, 146. Triglicerídeo 280 e o HDL reduzido. Já no terceiro caso clínico, tá? Já temos o pai. O que chama a atenção desse homem é que ele tem um trabalho inseguro, tá? Esse trabalho faz com que ele se alimente inadequadamente, não tenha momentos de descanso e um estresse grande em busca de dinheiro, tá? Então, esse homem de 52 anos é motorista de Uber. Qual é a queixa principal? Estou muito cansado e ganhando peso. Claro, ele está em cima do banco ali, não faz nenhuma atividade, só dirige. Então, o paciente refere aumento importante de peso nos últimos anos, associado à rotina sedentária, à alimentação baseada em fast food, devido ao trabalho. Então, ele tem pouco tempo para sentar e se alimentar adequadamente. Ele relata roncos noturnos e sonolência diurna. Então, o que ele faz? A apneia do sono. Tá? Então, ele acorda cansado, porque ele não dormiu adequadamente. Antecedentes pessoais: obesidade abdominal, pré-diabetes, dislipidemia. História familiar: forte histórico de quê? Diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e infarto agudo do miocárdio. Exame físico: o peso dele é 102, o IMC 32, a pressão 144 por 90. E a circunferência abdominal dele, 110, bem acima do desejado. A glicemia dele, 112, triglicerídeo 250 e o HDL dele está baixo. Nosso quarto caso já é o filho, de 25 anos, o mais velho. Ele é universitário e está fazendo, tadinho, medicina, né?
Queixa principal. Quero fazer exames, doutor, porque minha família inteira tem diabetes. História da doença atual. O paciente procura avaliação preventiva por medo de desenvolver doenças metabólicas presentes em várias gerações da família. Relata que a alimentação é inadequada, a cantina está fechada, não tem mais como comer comidinha, tá? Ele come o fast food da vida. Alto consumo de ultraprocessados e sedentarismo, o pessoal fica estudando, não faz nenhuma atividade física. Antecedentes pessoais, sem doença diagnosticada previamente. Histórico familiar, positivo em 3 gerações consecutivas para síndrome metabólica, para diabetes mellitus tipo 2, para hipertensão arterial sistêmica. No exame físico, a gente tem um IMC de 28, uma circunferência abdominal aumentada, uma pressão de 128 por 84. A glicemia dele, no exame laboratorial, já está em 101, triglicerídeos 190, HDL discretamente reduzido. Então, esses são os 4 casos que vocês têm que elaborar a apresentação de vocês. Então, esse é o roteiro para vocês desenvolverem a atividade a ser apresentada semana que vem, a nossa sala de aula invertida. Então, vocês vão observar o genograma que está bonitinho ali para vocês com cola, tá? Vai descrever a etiologia da síndrome metabólica, a epidemiologia da síndrome metabólica, a fisiologia da síndrome metabólica e como avaliar essa síndrome metabólica de cada caso clínico e como deve ser o plano terapêutico, a gestão desta síndrome metabólica. O que vocês vão fazer para modificar aquela realidade? Qual é a estratificação de risco cardiovascular e metabólico de cada caso clínico? Primeiro caso clínico, o risco cardiovascular é a iminência de morte, né? Mas como ficaria o risco para os outros? Quais os diagnósticos diferenciais da síndrome metabólica e qual o prognóstico de cada caso clínico? O primeiro prognóstico é muito ruim, né? E para que os outros não tenham a mesma evolução, vocês vão ter que elaborar um plano terapêutico adequado, ok? Vamos sortear os casos clínicos, então preciso que vocês se dividam em 4 grupos. Agora tem que fazer que bem. Gente, não menti. Falei que era rapidinho, mesmo. Oi.